Olá! Hoje a gente vai analisar um documento fundamental para a saúde aqui no Brasil, a Portaria 344 de 1998, do Ministério da Saúde. É ela que basicamente controla os medicamentos de uso especial, né? Exatamente. Essa portaria, ela estabelece, assim, todas as regras do jogo para substâncias e medicamentos que precisam de um controle mais rigoroso, sabe? Aqueles que podem causar dependência ou que têm riscos associados. Certo. Então, ela controla tudo, desde, sei lá, a fabricação até a venda para o paciente. É o jeito do Brasil lidar com esses remédios que exigem, bom, um cuidado extra. E a nossa ideia aqui é tentar entender a essência disso, né? Como é que essa regra toda tenta equilibrar a necessidade desses tratamentos com a segurança de todo mundo? Vamos explorar isso um pouco. Para a gente começar, parece que um ponto central é uma tal de autorização especial. O que é isso? Quem precisa dela exatamente? Olha, pensa nela como tipo a licença básica para poder trabalhar com essas substâncias. Qualquer um, seja empresa, farmácia, que queira, sei lá, extrair, produzir, fabricar, importar, exportar. Nossa, é muita coisa. Sim, manipular, distribuir, transportar. Qualquer etapa dessa cadeia precisa dessa autorização específica da autoridade sanitária, que geralmente é a Anvisa. Ah, entendi. E um detalhe importante. Não é uma autorização geral para a empresa, não. É uma para cada endereço, cada local físico onde a atividade acontece. Sem ela, é simplesmente ilegal. É o primeiríssimo filtro. Um filtro bem rigoroso mesmo, então. Ok, passou por esse filtro, tem autorização. O que exatamente está sendo controlado? Você mencionou substâncias. Tem umas listas, é isso? Isso, as listas são, assim, o coração do controle. Elas separam as substâncias pelo nível de risco e, por consequência, pelo tipo de controle que vai ser aplicado. Não é só burocracia, sabe? Certo. Por exemplo, as listas A1, A2, A3, elas incluem os entorpecentes, tipo morfina, codeína, substâncias com alto risco de dependência. Aí o controle é o mais apertado possível. Uhum. Já as listas B1, B2 pegam os psicotrópicos, como diazepam, anfetaminas. O risco ainda é alto, o controle é rigoroso também. E tem mais. Tem sim. A lista C é bem grande, agrupa várias outras coisas que precisam de controle. Tem a C1 com antidepressivos, anticonvulsivantes, a C2 com retinoides tipo isotretinoína, a C3 com a talidomida, que é um caso super especial, C4 com antirretrovirais, C5 com anabolizantes. Ainda tem listas para precursores, que são substâncias usadas para fabricar drogas, D e até para plantas e substâncias proibidas mesmo, tipo maconha, LSD, heroína, E e F. Entendi. Cada uma dessas listas vai ditar regras diferentes para tudo, como prescrever, como vender na farmácia, como controlar o estoque. Ah, então é daí que vem aquela confusão na farmácia de receita amarela, receita azul, receita branca. É por causa dessas listas. Exatamente. O tipo de receita é um reflexo direto do risco da substância. Para as listas de maior risco, A e B, o médico usa a notificação de receita. É um formulário oficial, padronizado. Sei, aquela amarelinha ou azul. Isso. Amarela para listas A, azul para listas B. E a farmácia fica com essa notificação, ela não volta para o paciente. É um controle bem fechado mesmo, quase como um cheque que só pode ser usado uma vez. Entendi, para ter um controle máximo. E para as outras listas, tipo a C? Bom, para várias substâncias da lista C, como C1, antidepressivos, etc., C5, anabolizantes, e também para C2, quando é de uso sistêmico, como a isotretinoína oral, aí se usa a receita de controle especial. Que é aquela branca, né? Isso, a receita branca comum, só que ela tem que ser feita em duas vias. Uma via fica retida na farmácia para controle e a outra via volta com o paciente carimbada para orientação do tratamento. O controle ainda existe, é sério, mas o mecanismo é um pouco diferente da notificação. Faz sentido essa gradação, né? Dependendo do risco. Agora, tem algum caso em que o controle é ainda mais, digamos, extremo por causa de um risco muito específico da substância? Ah, com certeza. O exemplo mais conhecido é talidomida, da lista C3, por causa do risco gravíssimo de causar defeitos horríveis em bebês se usada por grávidas. Sim, é um histórico trágico. Muito. Então, para talidomida, não basta a notificação de receita especial.
Precisa também de um termo de responsabilidade assinado pelo médico e um termo de esclarecimento assinado pelo paciente, confirmando que ele entende todos os riscos. É um cuidado redobrado. Entendi. Outro exemplo é o misoprostol, da lista C1, que tem uso em hospitais para questões obstétricas, mas também pode ser usado para aborto, né? Por isso, ele só pode ser vendido para hospitais cadastrados e o uso é muito restrito. E até a embalagem do remédio entra nessa. Entra, sim. A portaria define aquelas faixas coloridas na caixa. Faixa preta para entorpecentes A e psicotrópicos B, com aviso grande sobre risco de dependência, e faixa vermelha para a maioria dos outros, controlados C1 ou C2 tópico, C4, C5, geralmente com aviso venda sob prescrição médica só pode ser vendido com retenção da receita. Para retinoides e misoprostol, ainda tem alertas específicos sobre o perigo na gravidez. A embalagem já é um aviso. É um sistema bem detalhado, com muitas camadas de controle. Mas com tanta regra, tanta papelada, como é que o governo consegue fiscalizar se tudo isso está sendo cumprido mesmo, na ponta? Olha, a fiscalização se baseia muito num controle documental rigoroso. É o que a gente chama de escrituração. Escrituração? O que é isso? Basicamente, todas as empresas, farmácias, distribuidores, hospitais, todos que trabalham com essas substâncias precisam manter livros de registro específicos. É tipo um livro-caixa, mas para remédio controlado. Anotam tudo. O que entrou, de quem comprou, o que saiu, para quem vendeu ou dispensou, qual receita, qual lote, o que sobrou no estoque, se teve alguma perda. No rastreamento detalhado. Exatamente. E não basta só anotar. Periodicamente, eles precisam enviar balanços e relações para a Vigilância Sanitária Local ou para a Anvisa. São documentos como o BSPO, Balanço de Substâncias Psicoativas de Outros, BMPO, Balanço de Medicamentos Psicoativos de Outros, RMNA, Relação Mensal de Notificações de Receita A. Esses relatórios permitem que a vigilância cruze os dados, veja se as contas batem, se não tem movimentação estranha, algum furo no estoque que possa indicar desvio. É um monitoramento constante baseado nesses registros. Fica bem claro, então, que é um sistema multifacetado, né? Tenta cercar os riscos por vários lados. Autorização, listas, receita, embalagem, registro. Exatamente. É um esforço regulatório enorme para tentar equilibrar duas coisas. Garantir que quem precisa do medicamento tenha acesso, porque são tratamentos importantes para muitas condições, Claro. mas, ao mesmo tempo, minimizar ao máximo o risco de que essas substâncias, que são perigosas por natureza se mal usadas, caiam no uso indevido, no abuso ou sejam desviadas para o mercado ilegal. É uma balança delicada. Isso aí faz pensar numa coisa. Levanta uma questão importante, né? Qual seria? Pois é. Até que ponto essa complexidade toda que a gente viu que é super necessária para a segurança não acaba talvez sem querer criando barreiras? Barreiras para o acesso legítimo, sabe? Para aquele paciente que realmente precisa do tratamento e enfrenta toda essa burocracia. É uma boa reflexão. Fica aí, né? Para a gente pensar em como essa implementação acontece na prática, no dia a dia dos médicos, farmacêuticos e pacientes, e como garantir a segurança sem impedir o acesso necessário. Como encontrar esse equilíbrio ideal na vida real?